Onda de calor derrete carris na Alemanha. França já registra mais de 1.000 mortes acima do habitual. Como é que é, pessoal? Vídeos para mais um vídeo. Se eu fosse bom ali, para quem não conhece. É interessante isso daí. Esses daí fazem os carris dele com o quê? Com plástico? Quero que vocês me digam. Pessoal, a Europa com certeza sagra-se aí como o continente mais frio do mundo. Querendo ou não, continente habitado, na verdade, né? Boa tarde, sei lá. A Europa é muito frio, é uma zona muito fria. E onde na qual, quando tem verão, as pessoas acabam morrendo, certo? E isso vem se repetindo, parece, a cada ano. Sempre que chega no tempo do verão, as pessoas o CPC fica totalmente cancelado. Uma das coisas que eu mais vejo nos comentários é pessoas zoando, né? Esses europeus que acabam passando muito mal, né? Só que tem uma coisa curiosa que passa despercebido. Boa parte das pessoas que acabam sendo vítimas de calor extremo acabam sendo idosos, pessoal. Acabam sendo idosos, que acabam não sobrevivendo naquele calor extremo. E visto que as casas da Europa foram projetadas para conter aí o calor, certo? As casas da Europa foram projetadas para conter o calor, por causa do intenso frio que faz lá durante todo o período do ano. E no tempo do verão, eles não têm o que fazer, a não ser ficar nas ruas. E aqueles que não conseguem se locomover constantemente e sair de casa para as ruas, como é que ficam? Acabam sendo vítimas desse calor extremo. Então hoje eu trouxe aqui mais ou menos os ranking das maiores temperaturas e as suas datas de quando isso aconteceu. E nós vamos comentar também sobre essa questão toda dos como é que é? Carris derreter no calor de 41 graus Celsius. Eles fazem carris de plástico. Nem plástico derrete, porque o chá não derrete no plástico. E também vamos falar aqui sobre os países mais quentes durante todo o tempo, certo? E claro, quando estamos a falar dos países mais quentes, registrados oficialmente, estamos a falar daqueles países que durante todo o período do ano fica totalmente quente. Quente, quente, quente. A temperatura não sai daí da casa dos 20, certo? Já inscreva no canal, já ativou a notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Eu sou o vosso Bom Dalino, para quem não me conhece, vocês me acompanham aqui a partir do canal 41. Bom, pessoal, eu vou ler aqui a matéria e depois nós vamos falar aqui alguns dados incríveis que eu trouxe para vocês sobre as altas temperaturas. Dito isto... Olá, pessoal. Meu nome é AJ. Eu sou dos Estados Unidos, da cidade de Chicago. Eu ensino inglês para pessoas que não sabem o inglês. Eu falo espanhol e português. Tenho um curso em português para vocês, ou 2 cursos em inglês. Além disso, tenho um livro que se chama Bilingual Secrets, The Secrets to Becoming Bilingual, Segredos Bilíngues, ou Segredos para se tornar bilíngue. Vocês podem comprar os meus cursos, o livro, no meu site, ajtutor.com/shop ou ajtutor.com/shop. Agora, até logo. Onda de calor derrete carris na Alemanha. França já registra mais de 1.000 mortes acima do habitual. A intensa onda de calor que atinge a Europa continua a provocar consequências dramáticas. Quanto na Alemanha, as temperaturas extremas chegaram ao ponto de derreter partes de carris elétricos em Leipzig, em França. As autoridades de saúde contabilizaram cerca de 1.000 mortes, acima da média desde 24 de junho, sobretudo entre pessoas com mais de 65 anos. As altas temperaturas registradas nos últimos dias provocaram graves impactos em vários países europeus. Na Alemanha, a cidade de Leipzig viu a circulação dos elétricos ser suspensa depois do calor extremo ter derretido o material de vedação entre os carris e os asfaltos, comprometendo a segurança da infraestrutura ferroviária. No sábado, o país registrou um novo recorde de temperatura com 41,5 graus Celsius, além da noite mais quente desde que há registro, segundo a empresa de transportes LVB e a Deisto Will, a DW, né? Citados pela Notícias ao Minuto. Em França, a situação é ainda mais preocupante. A Agência Nacional de Saúde Pública informou que desde 24 de junho foram registrados cerca de 1.000 mortes adicionais em comparação com a média habitual para o período. Cerca de 85% das vítimas tinham 65 anos ou mais.
tendo sido igualmente observado um aumento de 40% nas mortes ocorridas em casa, especialmente na região de Île-de-France. Os dados são ainda provisórios e poderão aumentar nos próximos dias, segundo a agência Lusa, citado pelo Expresso. A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, alertou também para a gravidade da situação no continente. O diretor-geral da instituição revelou que foram contabilizados mais de 1.300 mortes adicionais relacionadas com as altas temperaturas na Europa desde 21 de junho. A OMS recorda que a Europa é o continente que aquece mais rapidamente no mundo, registrando um ritmo de aquecimento cerca de 2 vezes superior à média global. Bom, pessoal, é bem conhecido por todos nós de que a Europa, com certeza, faz muito frio e de alguma forma ou de outra, acabam sendo privilegiados com um clima mais suave ou mais agressivo no negativo, certo? É mais agressivo no negativo. E de alguma forma ou de outra, o pessoal de lá acaba também não conseguindo conter aí tanta temperatura num único dia só. Eu, por exemplo, eu já vi europeus que vieram aqui para Angola e reclamam do calor. Reclamam muito. E muitas das vezes, quando você vai para a praia, você encontra mais estrangeiros do que os nacionais. Porque os europeus, mesmo no mês de junho, por exemplo, aqui, que nós estamos, eles dizem que está a fazer calor, mas nós estamos aqui totalmente agasalhados. Mas eles dizem, olha, está a fazer calor. Eles vão para a praia, porque eles não suportam calor, entendeu? Mas depois de um tempo, entendeu? Depois de um tempo, eles acabam também entrando na vibe e o corpo fica já totalmente equilibrado. Esse tempo de equilíbrio que eles acabam tendo aqui na África, acredito que não é o mesmo tempo de equilíbrio que eles têm lá na Europa, certo? Ponto. Agora, pessoal, eu não sei se isso é real mesmo de que Carris foi derretido pela temperatura de 40 anos. Não estou a falar que é mentira. Poxa, mas pelo menos precisamos de mais explicação. Derreteu mesmo ou foi sabotagem? Acho que foi sabotagem, pessoal. Porque vamos lá. Brasil, lá no Nordeste, faz frio que nem um cão, entendeu? África. Quase todo o território da África, principalmente as zonas litorâneas e aquelas regiões lá que ficam lá no Saara. Quente, totalmente quente. Índia, totalmente quente. O Médio Oriente todo é um inferno. Mas os carros não derretem. Os AK estão sempre aí todos plenos. Então, temos que averiguar. Mas, bom, pessoal, eu vou trazer aqui alguns dados interessantes que a gente vai ver aqui sobre os maiores recordes absolutos de temperatura já registrado desde os anos 800, certo? Bom, vamos lá. Estados Unidos da América, Vale da Morte, lá na Califórnia, registrou 56,7 graus Celsius. Isso foi em 1913, certo? Tunísia, em Kobili, registrou 55 graus Celsius. Isso em 1931. Kuwait, Mitrban, 53,9 graus Celsius em 2026. Em 2017, desculpa. Iraque, em Basra, 53,9 graus Celsius em 2016. Foi o mesmo período, a mesma temperatura em 2016, juntamente com Kuwait, né? Iraque e Kuwait. Irão, aeroporto de Havas, 53,7 graus Celsius em 2017, certo? E o último recorde registrado foi no Paquistão, em Torbat, 53,7 graus em 2017. Simplesmente assim. Até agora não temos mais outro ranking que ultrapassa esse ou chega a esse. Entre todos eles, o maior de todos já registrado é dos Estados da América, lá no Vale da Morte. Eu vou deixar aqui a imagem, onde tem até plástico e alumínios, mas não derreteram. Bom, tá bom. Segundo, vamos ver aqui 4 países que são quentes quase o ano inteiro, certo? Em primeiro lugar, Mali é frequentemente considerado o país mais quente do mundo em termos de média anual, cerca de 28,8 graus Celsius. Cidades históricas como Timbuktu ficam localizadas nas franjas dos desertos do Saara e enfrentam um calor implacável, certo? Burkina Faso, com um clima predominantemente semiárido,
a sua média anual ultrapassa 28,2 graus Celsius, apresentando picos extremos na estação seca. Djibouti, localizado no Corno de África, este país tem médias anuais muito elevadas, devido à combinação de ar desértico e a umidade do Mar Vermelho, o que torna a sensação térmica ainda mais sufocante. Senegal e Mauritânia partilham zonas de transição com o deserto, mantendo termômetros elevados de forma regular. Bom, pessoal, basicamente o nosso vídeo foi esse, é falar um bocado sobre essa questão toda dos carris terem derretido ou parcialmente terem estragado graças ao calor extremo e buscar a ideia de que boa parte das pessoas que acabam sendo vítimas do calor extremo lá na Europa acabam sendo idosos, são pessoas que acabam não suportando muito calor e além de não suportarem o calor, eles acabam chegando num nível em que não conseguem se deslocar para se refrescar. Estando parado, com aquelas casas que são projetadas para conter o calor, acabam não, impossivelmente acabam sendo sufocados, certo? E outra coisa também, tem pessoas que têm problema de bronquite, tem problema de não sei lá quanto. Então, existem muitos outros fatores. Muito antes de desdenhar essas vítimas, precisamos fazer algumas pesquisas, ler e prestar um pouco de atenção. Porque esta informação eu tirei no site não, nas páginas angolanas, certo? E eu vejo muitos angolanos perdidos, né, nessa notícia que tem saído nos últimos tempos, certo? Tá bom. Inscreva no canal, atenção que vocês estão de partilhar o vídeo que você é interessado. Eu sou o Nunda, nos vemos na próxima. Tchau.